Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos cumprir e viver a vontade de Deus. Precisamos entender que não podemos ser religiosos, mas filhos de Deus. Por isso precisamos andar na luz. Do que se trata andar na luz? Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, olha lá em João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que quer dizer seguir a Jesus e andar e ter a luz da vida? Nós precisamos entender que precisamos andar na luz. Isso significa que devemos andar segundo o que Deus é, segundo as suas virtudes, segundo a sua natureza, segundo a sua vontade. Deus, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Viver a vida do reino, viver Deus, a vida eterna, não se trata de religião. Não se trata do que fazemos, da aparência do que fazemos para agradar a Deus, de obras que possamos fazer que possam agradá-lo. Mas se trata de conhecer da sua vontade, conhecer quem Ele é e nos submetermos a essa vontade. O princípio de tudo isso é seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? É ser discípulo. O que é ser discípulo de Jesus? É tomarmos uma decisão de imitá-lo. É nos submetermos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, como aquele que nos reconcilia com o Pai, que nos conduz à vontade do Pai, que nos ensina sobre a vontade do Pai e, principalmente, que nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino de Deus. O que significa estar debaixo do jugo das trevas implica em que nós somos escravos da nossa natureza humana, somos escravos do mal que existe em nós, somos escravos do pecado. Nós andamos segundo o entendimento e a natureza humana. A natureza humana é animal, é demoníaca, não tem nada de Deus. Nós precisamos entender que existe um aspecto muito importante. Andarmos desta maneira, nós caminhamos para a morte, para a separação eterna de Deus. Mas Ele nos chama para a luz, para ter o nosso entendimento iluminado, para abrir o nosso entendimento. Jesus veio com este propósito, de proclamar a libertação, de restaurar a vista e de colocar em liberdade. O que isso significa? Significa que Ele traz entendimento da vontade de Deus, a compreensão do propósito da nossa vida. Por isso Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser comprados para Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Mas precisamos nos submeter à sua vontade, submeter ao seu senhorio e andar segundo a sua vontade. Seguir a Cristo, seguir como seu discípulo, a gente precisa negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o seu modelo. Qual o modelo de Cristo? Um modelo de oferta, um modelo de revelar as virtudes de Deus, de manifestar a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus neste mundo. E a vontade de Deus para as nossas vidas como seres humanos é a melhor, pois traz um entendimento novo, uma compreensão de um propósito de vida. Deus não nos chama para a religiosidade, mas para uma maneira de viver, para um estilo de vida que na realidade traduz aquilo que Ele é e traduz o propósito da nossa criação. Ele nos chamou para sermos livres, não escravos de paixões, de desejos e de vontade, mas para que a gente possa escolher, nos submeter a fazer aquilo que é o melhor para as pessoas. E nós precisamos entender que foi isso que Cristo fez, foi o que Deus fez nos dando o modelo. Ofertou o próprio Filho para que pudéssemos ser reconciliados, sermos salvos. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Porque o homem já está condenado, já está morto. E nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que Cristo fez nos libertou desse domínio, para não fazermos aquilo que o mal que nós não queremos fazer e que fazemos.
Ele nos liberta disso, para que a gente possa olhar a situação, entender e reagir de acordo com a vontade de Deus, sendo instrumento de justiça, ou seja, expressão de quem Deus é neste mundo, da manifestação de graça, de amor, de compaixão, de bondade, de benignidade para com o próximo. E nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros para vivermos. Precisamos do relacionamento, precisamos das interações. Agora, não é o propósito de Deus que nós usemos das pessoas para alcançar os nossos benefícios, mas que nós coloquemos as nossas vidas para que as pessoas possam entender, compreender a vontade de Deus e submeter a essa vontade. Andar na luz é seguir a Cristo neste exemplo, neste quesito de vida, de fazer da própria vida uma oferta, mesmo em situações em que entende que não será fácil a jornada. Mas a gente precisa crescer, precisa amadurecer e precisa entender que o nosso propósito é revelar o Pai, fazer a sua vontade conhecida, expressar o seu reino neste mundo, e a gente só faz isso quando nós vivemos a vontade de Deus. Por isso nós recebemos da natureza de Deus, recebemos da vida de Deus, fomos habilitados, capacitados para poder rejeitar as paixões humanas e vivemos neste mundo expressando e revelando Deus. Por isso andamos na luz quando fazemos assim, quando praticamos a justiça, quando exercemos a justiça no intuito de repartir da vida de Deus, do conhecimento de Deus para com as pessoas. Nós não estamos aqui para correr atrás de nossos sonhos, de nossos desejos e do propósito, mas de revelar Deus ao mundo. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade, sendo expressão de graça, sendo expressão de amor, sendo expressão das virtudes do Pai. Andamos na luz quando imitamos a Cristo, quando fazemos as obras que Ele faz. Quando entendemos que o propósito da nossa vida, ao entendermos a identidade que temos e a natureza, ou seja, quem somos em Deus e o que recebemos dele, o propósito da nossa vida é revelarmos o Pai ao mundo, revelarmos o reino, vivermos o reino, manifestarmos o reino neste mundo. Não segundo as nossas concupiscências, não segundo os nossos desejos e paixões, mas segundo a vontade de Deus, expressando a bondade, expressando a misericórdia, a graça, expressando a compaixão diante das pessoas. Precisamos, é urgente entendermos isso e nos empenharmos nessa jornada de amadurecimento, de crescimento espiritual, de maturidade, para que Cristo seja visto em nós, revelado através de nós pelas obras que realizamos. Pois nós temos a mente de Cristo, fomos feitos à imagem do Filho, para que o Pai possa ser glorificado. E assim a terra encha do conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade, glorificando o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.